Paz de Cristo, irmãs. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar início, então, à nossa aula de hoje. Hoje é a nossa quarta aula sobre tipologia bíblica, né? A princípio é para ser a última. Talvez na próxima aula, a gente, conforme o combinado aqui, antes da aula começar, a gente vai preparar uma aula especial também sobre esse assunto, talvez ainda conectado à tipologia, mas com certeza, tenho certeza que se for o que está me passando na mente, vocês vão amar também, tá? Porém, hoje eu separei uma aula onde eu quero falar sobre Abraão, tá? Por quê? Porque Abraão é uma figura muito profética nas Escrituras. Até agora, na primeira aula, a gente fez uma introdução ao que é tipologia bíblica, ao que era sombras e realidades, para que todas vocês pudessem ter uma noção básica. E eu citei ali alguns exemplos, falamos um pouquinho sobre festas, falamos ali sobre os seis dias da criação, os 7 dias da criação, e como isso é figura cujo também tem uma realidade profética para a qual estava apontando. Depois, na segunda aula, a gente tratou sobre que tipologia, vocês lembram? Foi Moisés. Ótimo, a gente falou também sobre Moisés, né? A gente veio tratando sobre diversas tipologias nesse período, tá? Nós falamos sobre Adão e Eva, né? E falamos sobre Noé e falamos sobre Moisés. Então, sobre o Êxodo, né? Como se fosse uma tipologia do último Êxodo. Quando eu tratei sobre Adão e Eva, eu mostrei para vocês a figura de Cristo e a igreja, né? O matrimônio do primeiro casal apontando também para a aliança entre Cristo e a igreja. E Paulo declara, né? Grande é esse mistério. Quando a gente falou de Noé, eu usei o próprio exemplo de Jesus, que vai usar a figura de Noé para falar que a vinda dele, do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Então, você vê que essa linguagem de sombras e realidades, ela foi usada por Jesus, ela foi usada por Paulo, quando Paulo, ele diz, olha, veja que o que aconteceu no Êxodo é uma figura, é um tipo para nós, para que nós tenhamos o cuidado, né, de não ser como aquele povo foi, como aquele povo procedeu. Então a gente vê que a Bíblia, ela trabalha muito com essa linguagem de figuras, de tipologia, de sombras e realidades. Hoje não é diferente, tá? Eu quero abordar com vocês a tipologia bíblica de Abraão. Por quê? Porque eu vou dizer para vocês, eu acho que essa é uma das tipologias, eu não diria que é a mais preciosa, porque todas as que eu venho abordando, ao meu ver, são importantes, são preciosas, mas ela está entre as que eu mais gosto também, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer é, eu quero perguntar para vocês que estão presentes na aula, tá? Eu estou sentindo um pouco de falta da Lu também, porque eu geralmente converso bastante com a Lu, né? Mas eu quero pedir assim, ó, para todos vocês que estão na aula, para que vocês pudessem contar aqui um resuminho do que vocês lembram, né, da história de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca. O que vocês lembram ali dessa história, desde o chamado de Deus a Abraão até chegar ali no finalzinho desses personagens? Em poucas palavras, o que vocês podem resumir? Ai, gente, eu não sei muito bem, não. Não, eu sei, sabe? Eu não sei explicar bem, mas tá bom, vou tentar. Abraão, né? Deus pediu ele, né, para sair de perto da parentela dele, e mesmo assim ele levou Ló com ele, onde chegou um tempo que ele e Ló teve que se afastar, né? E depois ele teve um filho com a Mucama, eu não sei como dizer, a empregada Mucama, não sei, de Sara, e que foi, ele teve um filho com ela, né, um filho, e ela, depois a Sara começou a ficar com ciúme, né, daquela relação, aí pediu, né, para ela poder ir embora, ela foi embora, né, abandonou tudo e foi embora, e quando ela foi para o deserto, não sei se é deserto, mas ela foi para algum lugar,
onde apareceu um anjo do Senhor que pediu para ela voltar, ela voltou, e depois Sara também foi a mãe de Ismael ou Isaac, não sei, eu sempre me enrolo com os dois. Ela gerou um filho, né? Abraão também gerou um filho com a idade muito elevada, né? Muito já velho, né? E ela também gerou um filho que foi onde Deus multiplicou, né, a geração de Abraão através de Isaac e Ismael. É um pouco do que eu sei, sabe? Ótimo, ótimo, muito bom. Mais alguém acrescenta alguma coisa? Uma parte, uma vez que eu escutei, que foi super interessante, que é uma pastora que eu gosto muito demais, que ela também é mestre, que ela fez a ligação, passou de sombras e realidades com quando Abraão pede para ir buscarem uma mulher, uma noiva para o seu filho. Você lembra, não foi? Você estava aqui. É linda essa história. Uau. E aí ele fala assim, que, né, é Deus o Pai pedindo para o seu filho Jesus uma noiva. E aí o Espírito Santo vem e, né? Então ele fala, ela explicou assim, foi super bonito. Eu não saberei falar com tanta, né? Precisão. Ótimo, ótimo, gente. Então, por que eu perguntei isso? Porque é bom a gente exercitar a mente e até para a gente pensar assim, ó, quando a gente lê uma história bíblica, a gente entender que além da literalidade, dos eventos, nós temos camadas de revelação que Deus veio deixando, né? Porque como a gente leu lá na primeira aula, né? Isaías declara que não existe outro Deus como o nosso, que desde o princípio ele revela o que vai acontecer no tempo do fim. Então, tanto o que a Marciele falou, como o que a Mila falou agora sobre Isaac e Rebeca, a gente vai ver nessa aula hoje, tá? Então, eu vou resumir para vocês a história de uma maneira breve, porque eu não vou ler o Velho Testamento. Eu quero ler as cartas de Paulo um pouquinho para vocês verem como Paulo ele vai fazer a aplicação. Então, eu vou contar o que está escrito em Gênesis, que é o princípio, eu vou contar para vocês. E aí a gente vai ver como Paulo ele traz revelações acerca desse assunto, tá? Então, em primeiro lugar, lembrando que depois eu preparei um mapa mental com imagem para vocês entenderem isso que a gente vai falar também, tá? E se vocês quiserem esses mapas mentais, lembre de pedir no grupo que eu mando para vocês, tá? Então, a história de Abraão basicamente é a seguinte: começa em Gênesis 12 e Deus, ele pede a Abraão dizendo assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai até uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. E logo no início, quando Deus fala com Abraão, Deus diz assim, ó, em ti serão benditas todas as nações da terra. Perceberam? Paulo, ele vai pegar essa expressão, não lembro se é Paulo ou em Gálatas ou se é o autor de Hebreus, e ele vai dizer assim, ó, que desde o princípio Deus anunciou o evangelho a Abraão. A gente pensa que o evangelho é só o Novo Testamento, né, os 4 evangelhos, mas você vê que desde o princípio Deus estava anunciando o evangelho a Abraão. E Paulo vai dizer o quê? Que Deus anunciou o evangelho a Abraão quando ele disse que através de Abraão seriam benditas todas as nações da terra, não uma nação só. Perceberam? Então, aqui a gente vai começar a tratar de uma coisa que é chamada de o grande mistério, ou mistério de Cristo nas Escrituras. No futuro, se vocês quiserem, a gente pode ter 4 aulas só falando sobre esse mistério. Mas o que eu vou tratar hoje com vocês, essa tipologia, ela também está ligada ao mistério de Cristo, tá? Então, Abraão, ele sai da sua terra, sai da sua parentela, e como disse a Marciele, ele leva junto consigo Ló, né? E ele sai da terra de Ur dos Caldeus, que era a Babilônia. Lembra que no Apocalipse a Bíblia vai dizer, sai dela, povo meu, falando também da grande Babilônia? Vocês percebem que coisas que estão lá no princípio, elementos que estão lá no princípio também vão estar lá no final? Essa chamada, sai dela, sai daquele lugar, né? Então, mas isso são só alguns links que eu estou colocando aqui, semeando para que vocês comecem a perceber essas nuances quando a gente lê a Bíblia, tá? Mas assim, ó, quando a gente continua a história, e aqui tá algumas coisas legais, né? Eu acabei de falar para vocês que, antes da gente começar a gravação, que daqui um mês a gente vai estar indo para Israel.
E da última viagem que a gente teve, a gente foi em todos esses lugares, aonde Abraão entrou na Terra Prometida, aonde ele acampou as suas tendas, aonde ele e Ló olharam para frente e fizeram a divisão. Para que lado você vai? Ló escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, Abraão então vai para o outro lado. Né? Todos esses lugares a gente visitou. Tá? E é muito interessante porque quando você olha para a história de Abraão, você vê que Abraão, ele no princípio, ele viveu nessa região ali do Mar Morto, um pouquinho mais acima, né, subindo o Mar Morto em direção a Jerusalém. E quando a gente olha para a história de Abraão, Deus lhe faz promessas. Quais eram as promessas? Que Abraão, ele seria pai de multidões. Porém, por outro lado, Abraão, ele era casado com uma mulher que era estéril, Sara. E olha que coincidência, né? Sara era estéril, Abraão casou com Sara, Sara era estéril. Aí depois Abraão vai gerar a Isaac, Isaac vai casar com Rebeca, Rebeca era estéril. Depois Rebeca vai ter 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Jacó vai casar com Raquel. Raquel era estéril, né? E assim vocês vão vendo todo o padrão, né? Inclusive, bom, isso vai andando muito nas escrituras. A gente vê como Deus veio fazendo milagres. Por quê? Porque vocês vão perceber, e aqui está uma palavra-chave, que o filho que Deus daria a Abraão era um filho por meio da fé, por meio da promessa. Né? Só que nesse meio tempo, Abraão já está ali com seus 75 anos, e o tempo vai passando quando Deus chama Abraão e faz promessas. Só que quando chega lá pelos 80 e poucos anos, Sara resolve dar uma ajudinha para Abraão e dizer assim, ó, pô, eu não estou gerando, nós já estamos em idade avançada, já cessou o costume das mulheres. Então ele disse assim, ó, eu acho que a promessa não vai vir da minha parte. Então Sara diz, vamos dar uma ajuda. E ela pega a sua escrava, que era também a ama que trabalhava com ela, chamada Agar, e dá a sua serva a Abraão para que ele coabitasse com ela, gerasse um filho, e como era o costume da época, quando uma mulher era estéril e não podia gerar, a sua escrava geraria um filho, e o seu filho, o filho da serva, seria seu, um filho adotivo. Então, o que acontece? Sara pega a sua escrava, a sua serva, dá a Abraão, gera um filho chamado Ismael. Esse filho foi o filho da promessa que Deus havia feito a Abraão, né, que a sua descendência, ou no seu descendente seriam benditas todas as nações da terra. O filho gerado de Agar. Lembrem de um detalhe. Na última aula eu falei que o Êxodo, ele não começa lá com Moisés. O Êxodo começa ainda com Abraão, porque vocês veem que Abraão foi para o Egito, Sara foi para a corte do faraó, aí Deus vai intervir, vai mandar pragas sobre a corte do faraó, vai fazer com que o faraó devolva Sara a Abraão, e Abraão sai do Egito com muitas riquezas, né? E quando Abraão sai com muitas riquezas, com muito gado, sai também com escravos. E a serva de Abraão, que a gente vai ver nessa aula agora, ela era uma egípcia, era uma escrava que ele adquiriu quando teve no seu êxodo. Vê como as histórias elas estão todas conectadas, né? Então, o que acontece no êxodo de Abraão? Ele sai e ele vai gerar um filho depois do êxodo com uma escrava egípcia, que era Sara. Né? Desculpa, que era Agar, a serva de Sara, né? Só que esse filho não foi o filho da promessa. Esse filho foi gerado segundo a carne, ou seja, segundo o desejo carnal de Abraão e Sara de quererem dar uma ajudinha a Deus para cumprir a promessa que Deus havia feito, né? De querer antecipar, de não esperar, de olhar para a situação em que eles estavam vivendo. Abraão avançado em idade, Sara já tinha cessado o costume das mulheres, e eles pensaram, poxa, acho que já não vem mais por essa via, vamos dar uma ajuda para Deus. E, nesse ímpeto de dar uma ajuda, eles geraram um filho segundo a carne, que veio de uma escrava, tá? Que é Ismael. Bom, o que aconteceu nessa história toda? Passado ali um tempo, Deus aparece para Abraão e diz, gente, eu vou dar o filho para vocês, segundo a promessa.
E Sara, quando Abraão estava completando ali os seus 99 anos, Deus aparece para ele. Quando ele está com 100 anos, ele vai gerar a segundo filho, que era Isaque, né? Isaque foi o filho de Sara, que foi o filho segundo a promessa. Mas perceberam que nesse ímpeto foram gerados 2 filhos de Abraão, e Abraão acabou tendo relação com 2 mulheres, né? Uma que gerou filhos segundo a escravidão. Agar era uma escrava. Páslo, tudo bem? A gente estava sentindo sua falta, aquilo. Obrigada. Exatamente. Então, não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo, você sabe como é que tá os negócios aqui, né? Sem problema, tá? Sem problema. Bom. Então, só continuando, a história que eu contei para vocês vocês perceberam que até aqui, Abraão, ele teve 2 mulheres, uma escrava e a outra que sempre foi livre. Quem era escrava? Agar. Quem que era livre? Sara. E ele gerou 2 filhos, um de uma escrava, que foi Ismael, que veio primeiro, era o mais velho, e depois um segundo, a promessa que Deus havia feito, que veio da livre, que era Sara, né? E daqui vai surgir 2 descendências muito grandes, tá? Porque de Ismael vem os ismaelitas, depois as filhas de Ismael vão casar com Esaú, que vem os edomitas, e daqui vem toda a descendência que hoje a gente conhece como os árabes, a religião islâmica e tudo mais. Vem dessa vertente, tá? Agora, do outro lado, nós temos Isaque. E de Isaque vai vir Jacó, que também vai gerar 12 príncipes. Olha que interessante. Ismael, ele teve 12 filhos, né? Ismael, de um lado. E do outro lado nós temos Isaque. Isaque vai gerar Jacó. Jacó vai gerar também 12 patriarcas. Percebeu que os números são iguais? Né? Até aqui eu só contei a história para vocês. E eu vou parar aqui e agora eu quero ler para vocês um pouquinho das cartas de Paulo. E aí depois eu vou mostrar um mapa mental para vocês. E por fim, a gente volta a essa história e eu conto para vocês sobre Isaac e Rebeca, tá bom? Primeira parte, então vamos falar de Abraão e Sara. E a segunda parte de Isaac e Rebeca. Vamos lá, então. Eu vou colocar minha Bíblia aqui na tela e a gente vai ler um trechinho de Gálatas. Eu vou ler Gálatas, capítulo 4 primeiro, e depois a gente lê o capítulo 3, se der tempo também, tá? Mas ambos os capítulos são importantes. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, abre ali em Gálatas 4. E, ó, Gálatas 4, do verso 21 em diante, tá? E eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes. Percebeu que eu coloquei palavras aqui com um destaque, com uma fonte maior? Porque eu quero que vocês, quando forem assistir o vídeo depois, quando forem reassistir a aula, vocês façam essa anotação na Bíblia de vocês, tá? Olha que interessante, gravem essas palavras, porque daqui a pouco eu vou mostrar um mapa mental para vocês entenderem. Olha o que é dito aqui, ó. Gálatas 4, ó. Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, né? Acaso não ouvis a lei? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, o contexto da carta de Gálatas, para vocês entenderem o que a gente vai ler. A carta de Gálatas foi escrita por uma igreja que estava na Galácia. E essa igreja, ela era formada tanto por judeus que se converteram a Cristo, como por gentios da Galácia, que também se converteram a Cristo. Então, dentro dessa igreja, você tinha tanto judeus como gentios. Só que havia judeus ali na Galácia que estavam dizendo que para você ser cristão de verdade, você tinha que guardar a lei de Moisés, você tinha que se circuncidar, você tinha que voltar às práticas de sacrifícios, né? E Paulo vai escrever a carta de Gálatas justamente para mostrar que eles estavam errados, que para você ser um cristão, você não precisava cumprir a lei de Moisés no que diz respeito aos rituais de sacrificar animais e de fazer essas coisas, de se circuncidar. Então, nesse contexto, é que Paulo ele vai escrever a carta mostrando que a lei de Moisés, com os seus rituais,
elas na verdade eram apenas o aio, né? Que era tipo o cuidador até que Cristo se manifestasse. Então, Paulo ele vai usar como exemplo para explicar aos Gálatas a figura de Abraão e as duas mulheres e os dois filhos, para explicar a primeira aliança e a nova aliança, que foi gerada no Monte Sinai e a que foi gerada no Monte Sião, aquela que foi parar em tábuas de pedra e aquela que foi parar na mente e no coração, conforme a gente viu na aula passada. Então, esse é o contexto da carta de Gálatas. Paulo está escrevendo para um grupo de judeus e gentios que se converteram a Cristo, mas que estavam sendo induzidos a voltar às práticas da velha aliança, da lei de Moisés, como rituais de sacrifício e circuncisão. E Paulo vai dizer que isso já não fazem parte das práticas da nova aliança. Então, olha qual é a tipologia que Paulo vai usar. E olha por que eu contei a história de Abraão para vocês. Então, é dito aqui, ó. Pois está escrito que Abraão, ele teve 2 filhos, um de uma mulher escrava e outro da livre. Perceberam as palavras que eu dei destaque? Abraão, 2 filhos, mulher escrava, mulher livre. Perceberam? Gravem essas palavras, porque essas palavras não estão só no discurso de Paulo, não estão só na tipologia de Abraão, isso estão até nas palavras de Jesus que antecedeu a Paulo. Olha só que interessante. Mas a da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre mediante a promessa. Lembra da história que eu contei para vocês? E o Ismael, que foi gerado de Agar, ele é um filho que foi gerado segundo o desejo da carne, mas o filho que foi gerado de Sara, a livre, foi segundo a promessa que Deus havia feito. Perceberam como Paulo ele está usando a história de Abraão como uma figura, como uma tipologia para começar a revelar. E agora a pergunta é, o que Paulo estava querendo revelar? A nova aliança. Então, Paulo vai usar as 2 mulheres ou os 2 filhos para falar das 2 alianças, a aliança do Sinai e a aliança do Monte Sião. Né? Então, olha só, vamos continuar lendo e vocês vão entender agora, então. Estas coisas são alegorias. O que é a palavra alegoria que vocês estão vendo aqui? Alegoria é figura, é tipologia. Essas 2 mulheres, esses 2 filhos gerados segundo a carne ou segundo a promessa, são alegorias, são tipologias bíblicas. Porque estas 2 mulheres são também as 2 alianças. Gente, olha que interessante isso. Eu vou perguntar só para ver se até aqui vocês entenderam a leitura. As 2 mulheres de Abraão, segundo Paulo, representam o quê? As 2 alianças. As 2 alianças. Perceberam? Então, não sou eu, Tiago, que está criando uma história segundo a minha imaginação. É o apóstolo Paulo que está dizendo que as 2 mulheres de Abraão, as 2 mulheres com quem ele teve filhos, representam as 2 alianças. Aí eu vou perguntar, qual foi a primeira mulher que gerou filhos a Abraão e qual foi a segunda mulher que gerou filhos a Abraão? Quem pode me dizer? Agar e Sara. Foi a primeira. Né? E Sara foi a primeira segunda. foi Agar. Foi a primeira. E Sara a segunda. Tá, então vamos Não, continuar lendo e que vamos ver o gerou que... filho foi... O primeiro que gerou filho foi Agar. E depois Sara. Exatamente, perfeito, é isso aí, Lu. Agora, olha só o que o texto diz para nós aqui, o que ele continua dizendo. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, tá? Que gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Gente, olha que interessante. Lembrem que quem escreveu essa carta foi Paulo, que era da tribo de Benjamim, ele era fariseu de fariseus, ele era guardador da lei de Moisés. E o que Paulo ele vai escrever? Ele está dizendo assim, ó, que a primeira mulher que deu filhos a Abraão era Sara, era Agar. E Agar era
o símbolo de uma egípcia, alguém que saiu no êxodo de Abraão, do Egito, mas ainda assim continuou sendo escrava e gerou filhos para a escravidão, e que Agar é simbolizada no Monte Sinai, né? E que também representa Jerusalém atual. Sabe, eu falei para vocês que daqui uns dias eu vou viajar para Israel, eu vou para Jerusalém e tudo mais, tá? Mas assim, ó, uma das coisas que eu quero dizer para vocês, e é bom que isso fique registrado, muitas pessoas desenvolvem uma idolatria por Israel, uma idolatria pelos judeus, né, e pelos seus rituais, pelas suas festas. Gente, eu amo a palavra de Deus e aquilo que Deus deixou para nós, tanto na lei, nos salmos, nos profetas e também na nova aliança. Mas entenda uma coisa, que quando a gente fala do povo que hoje existe ali e que ainda não crê em Cristo, a Bíblia está dizendo para nós que eles são escravos. Eles estão debaixo de escravidão. E aí, talvez assim, ó, vamos dizer que algum judeu vai assistir essa nossa aula e vai dizer assim, não, a gente não crê nos escritos de Paulo. Daqui a pouco eu vou mostrar os escritos de Jesus para vocês verem que Jesus usa as mesmas palavras de Paulo. Já, já. Mas olha só o que nós estamos falando aqui. Paulo está dizendo que a Jerusalém atual, que hoje existe, que fez uma aliança com Deus lá no Monte Sinai, ela é tipificada na figura de Agar, que é escrava. E, continuando a leitura, olha o que é dito aqui, ó. Mas a Jerusalém de cima é livre. Gente, eu vou perguntar para vocês, quem que é a Jerusalém de cima? Porque a Jerusalém de baixo, a Jerusalém atual, é a Jerusalém que a gente visita, que a gente faz caravanas para lá hoje. Mas quando Paulo fala da Jerusalém de cima que é livre, do que Paulo está falando? Dos salvos. Ótimo, os salvos. Paulo está falando da Jerusalém do alto, ou, como a gente vai ver no livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém, que é formada pela igreja, né? Que é formada, e quando eu digo igreja, é tanto judeu como gentil que se converte a Cristo, se tornam igreja e são participantes da Jerusalém do alto. Entende? Irmão Então, Tiago, te perguntar só um negócio. Então, o que seria legal era uma vez fazer as casas de Israel. Assim, eu acho tão lindo, assim, porque tem tudo a ver, né? Eles vão ser reconciliados para poder para o final, né? então, Lu, sim, uma hora eu vou propor aqui no grupo também o assunto do mistério de Cristo, que é onde a gente trata sobre as duas casas de Israel. Até eu tenho conversado às vezes com a Camila sobre esse assunto também, e a gente vai falar sobre isso também, porque daí a gente consegue fazer um rastreio, não pegando só o exemplo de Abraão, mas pegando desde Gênesis até o Apocalipse, esse assunto que Paulo chama de o mistério de Cristo, lá em Efésios capítulo 2 e 3 ali, né? Tá? Então eu vou propor sim, a gente fazer umas 4 aulas só sobre esse assunto também. Tá? Então assim, ó, o que acontece nesse contexto? Tá? Percebeu que Paulo aqui escreveu falando que Agar é a Jerusalém de baixo, é o Monte Sinai, né? Só que a gente tem também na Bíblia o autor de Hebreus falando sobre a Jerusalém de cima, não só Paulo em Gálatas. Daqui a pouco eu vou ler Hebreus também. Mas olha o que é dito aqui, ó. Mas a Jerusalém de cima, ela é livre, a qual ela é nossa mãe. Veja que Paulo agora, sendo judeu, ele falou da condição dos filhos segundo a carne, mas ele agora sendo um cristão, porque Paulo se converteu a Cristo, ele se inclui na Jerusalém de cima e ele diz assim, a Jerusalém de cima é livre e a Jerusalém de cima é a nossa mãe, tá? Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, né? Quem era estéril na história de Abraão? Era Sara. Né? Então ele diz, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que a que tem marido, tá? Isso aqui é uma profecia que, se eu não me engano, está lá em Isaías, eu não lembro de cabeça, Isaías 54, verso 1, tá? É uma profecia, a gente pode até abordar um dia, quando a gente for tratar de Isaías, a gente pode falar sobre isso também.
Mas olha o que é dito aqui, ó. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Perceberam os termos que eu estou deixando aqui com uma caixa alta, com um formato maior? Ele estava falando sobre Agar sendo uma escrava que gerou filhos para a escravidão, que está ligado ao Monte Sinai, que fala da Jerusalém de baixo, mas agora ele vai fazer um paralelo, dizendo que nós somos filhos da promessa, como Isaque, e somos filhos de Sara, que é representada pela Jerusalém do Alto. E ele diz assim, ó, então, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Olha que interessante essa expressão. Nasceu segundo a carne e nasceu segundo o Espírito. Perceberam que Ismael nasceu segundo a carne, Isaque nasceu segundo o Espírito. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde que estão essas expressões nas palavras de Jesus? Eu vou dar até uma pista, no Evangelho de João. Aonde que estão essas expressões? Nascer segundo a carne e nascer segundo o Espírito? Só que eu tenho que procurar o versículo. Se é onde ele fala com Nicodemos lá. Exatamente, quando ele conversa com Nicodemos. Ele diz, aquele que é nascido segundo a carne é carne, mas aquele que é nascido segundo o Espírito é Espírito. Por isso que ele vai dizer posteriormente, nas próximas conversas com as pessoas que ele encontra, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele vai falar que Deus é Espírito. Percebam que Deus está em todo momento fazendo apontamentos, em todas as cartas, né? Você vê Paulo usando essas expressões, o que semeia na carne colhe corrupção, o que semeia no espírito colhe vida eterna. Sempre existem esses dois paralelos, que estavam tipificados nos dois filhos gerados por Abraão, das duas mulheres, que representam as duas alianças, uma segundo a carne, uma segundo a promessa, tá? Perceberam que a aliança, a primeira aliança, ou como a gente chama na Bíblia, o Velho Testamento, ou a Velha Aliança, né? O termo mais correto seria a primeira aliança, ela foi gerada na carne. Ela não era da vontade de Deus, não da forma como aconteceu, onde a lei, em vez de parar na mente do coração, por causa da dureza do coração daquele povo que Deus resgatou, isso foi parar em tábuas de pedra. Isso não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que no primeiro Pentecostes, ali o Espírito tivesse ido parar no povo, e todo o povo se tornasse, como Deus anuncia a Moisés, né, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, um reino sacerdotal, ou seja, reis e sacerdotes. Mas por causa da dureza de coração, apenas uma tribo se tornou sacerdote e uma tribo se tornou rei, da onde vem a realeza, né? Então, vocês conseguem perceber que a primeira aliança, ela está sendo tipificada como sendo algo que foi gerado na carne, está apontando para o Monte Sinai e para Jerusalém atual, que hoje existe, a Jerusalém de baixo. Agora, a nova aliança está sendo tipificada em Sara, que é a Jerusalém de cima, que gera filhos como Isaque, que é chamado de filhos da promessa e gera filhos livres. Só que o que Paulo escreveu aqui é importante, olha só, e a gente vai terminar essa aula falando disso, ó. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito, assim também é agora. Tá? Contudo, o que diz as Escrituras, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. O que Paulo está contando nessa história para a gente? Paulo estava dizendo o seguinte, né? E da mesma forma como Ismael, que era mais velho, ele caçoava e ele perseguia Isaque, e por isso Sara disse para Abraão, manda o teu filho embora, e Abraão, ele pesou no coração, né? E ele disse, pô, vou mandar, ele também é meu filho. Aí Deus vem e diz, obedece às ordens de Sara, o que Sara propôs de mandar o filho embora, porque ele diz assim, ó, ele não vai herdar junto com o filho da livre, com o filho da promessa. Você vê que o próprio Deus ficou do lado de Sara nesse quesito.
tá? Lu, pode falar. Então, isso também são sombras e realidade, porque eu já estudei, ó. Não sou eu que só sabe aqui, não. Mas eu me lembro que eu estudei muito tempo, que quer dizer, então, que, por exemplo, sombras e realidades sobre também Agar, né? Que fez Ismael e Isaac. Na verdade, a linhagem de Isaac é o filho da promessa, e o Ismael, o filho da escrava, que na verdade são os muçulmanos também, e os islãmos, não é isso? Então, Eu não sei explicar ah, direito, mas é tá, mais ou menos isso. perfeito, Lu. Eu posso mandar um vídeo para vocês onde eu abordo essa questão que a Lu está trazendo, porque essa questão que a Lu falou, ela eu diria assim, ó, hoje eu estou contando a história de Abraão e abaixo nós temos uma camada de revelação aonde Paulo ele está dizendo para nós que Agar representa Jerusalém de Baixo e o próprio povo judeu que teve uma aliança com Deus lá no Monte Sinai, enquanto Sara representa a Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto, que é livre, que gerou Isaac, o filho da promessa, e que gera descendente segundo a promessa. Essa é a primeira camada de revelação. Abaixo disso tem uma camada de revelação a mais também, que está ligado ao islamismo também, que é o que a Lu falou, mas eu não vou falar essa camada hoje, senão vai acabar confundindo muito a cabeça das irmãs, tá? Só se for Mas Apocalipse. o que a Lu falou é muito bom, tá ligado com Gálatas também, quando Paulo diz assim, ó, se aparecer um anjo para vocês de luz e anunciar um outro evangelho que não seja esse, seja isso anátema, maldito. O que aconteceu com Alá, né, com Maomé? Não apareceu o anjo Gabriel, um anjo de luz, anunciando um evangelho diferente, e por isso que isso é chamado de maldito, né? Então, mas tanto o próprio nome, Alá, né, tem conexões. Mas isso aí é uma outra camada de revelação que eu não vou falar hoje, porque senão acaba confundindo as irmãs, tá? Mas, Lu, muito bom, tá? Então, assim, ó, até aqui vocês entenderam que Paulo ele estava escrevendo aqui dizendo o seguinte, que os que nasceram segundo a carne perseguiram os que nasceram segundo o Espírito. Se vocês estudarem a história da igreja no período apostólico, a maior perseguição que os apóstolos sofreram não foi nem do Império Romano. A maior perseguição que os primeiros cristãos na época apostólica sofreu foi dos próprios judeus. Né? Aonde eles iam, é só você ler Atos dos Apóstolos e vocês vão ver que Paulo, Barnabé e todos os outros, eles eram mais perseguidos pelos judeus do que pelo próprio Império Romano. Por quê? Porque você vê que Paulo está dizendo, os nascidos segundo a carne, assim como Ismael perseguiu Isaac, hoje os nascidos segundo a carne perseguem os que nasceram segundo o Espírito. E você vê que tem uma conexão no livro do Apocalipse também, porque tudo que está no princípio está revelando o fim. Percebeu que no tempo do fim você vai ter a besta, você vai ter o anticristo, você vai ter um monte de coisa que eu já falei para vocês que isso está ligado com o Oriente Médio, com o islamismo e muitas outras coisas que eu posso falar outra hora, mas no livro do Apocalipse você também vê a expressão sinagoga de Satanás. Quem já viu essa expressão no livro do Apocalipse? A Lu, a Mila, tá? Quando vocês lerem, vão lembrar disso que eu estou falando. Por que aparece a expressão sinagoga de Satanás ou aqueles que se dizem judeus e não são lá no livro do Apocalipse? Porque no tempo do fim você vai ver que vai haver judeus, né, que também vão perseguir, vão ajudar a perseguir a igreja, tá? E talvez para muitas pessoas isso é um choque o que eu estou falando. Mas assim, ó, para quem viajou para Israel sabe que isso é verdade. Na última viagem que eu fiz o ano passado para Israel, eu visitei uma sinagoga judaico-messiânica, né? Uma sinagoga messiânica. E nessa sinagoga messiânica, os judeus tacaram fogo na sinagoga dos judeus messiânicos, que creem em Cristo. Ou seja, o judeu que não cria em Cristo, hoje em dia, tacando fogo na sinagoga do judeu que crê em Cristo. Tá? E na segunda vez que eles foram tacar fogo de novo, quando eles reconstruíram, eles só não tacaram fogo nessa sinagoga messiânica porque eles
viram por meio de uma fresta na janela que lá dentro tinha os rolos da Torá. Então eles não queriam tacar fogo na Torá, mas eles tinham ido lá para tacar fogo de novo. Então, hoje, né, para quem desenvolve uma idolatria muitas vezes a Israel, ao povo judeu, assim, ó, lembre que o que eu estou falando não é um discurso antissemita, como muitas pessoas falam, tá? Não, pelo contrário, é uma questão equilibrada. O que eu estou dizendo é, todo judeu que se converte a Cristo, ele se torna participante da igreja e herdeiro das promessas. Mas o judeu que não se converteu a Cristo, ele continua, como Paulo está falando, sendo como os filhos de Agar, que são escravos. E que, como escravos, eles também perseguem os filhos da promessa, aqueles gerados segundo o Espírito. Só que o que Paulo termina dizendo aqui embaixo, né? As palavras que Sara falou a Abraão: lança fora o filho da escrava, porque eles não vão herdar com uma livre. E as palavras de Sara são confirmadas pelo próprio Deus, para quem lê lá, porque Deus diz: pode mandar embora, porque realmente eles não vão herdar junto com o filho da promessa. Ele diz assim, ó, e será herdeiro com da livre, né? Ele diz assim, ó, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. O que ele está dizendo? Que nós que cremos em Cristo somos livres, somos filhos de Sara, somos herdeiros da promessa. Por isso que recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito da promessa. Lembra dessas expressões? Lembra que Jesus disse: permaneça em Jerusalém até que do alto recebais a promessa do meu Pai? Olha o que é a promessa. A promessa está ligada com aqueles, com o Espírito Santo, com aqueles que nascem de novo, com a nova aliança. Lembra quando que eles receberam o Espírito Santo? No Monte Sinai, no Monte Sião, né? No Pentecostes do Monte Sião. Promessa, Monte Sião, Sara, Espírito Santo, está tudo ligado à nova aliança. E a figura que é, Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. É isso que está sendo dito. Agora, olha que interessante, eu vou mostrar um mapa mental e depois a gente volta a ler alguns textos bíblicos, tá bom? O que eu fiz aqui nesse mapa mental? Eu criei aqui mais ou menos um diagrama para que vocês possam gravar isso na mente de vocês, o que a gente falou até agora. Então, basicamente, é isso daqui, ó. Nós temos aqui Abraão, que recebe a promessa feita por Deus, recebe a visita de anjos, né? E Abraão, ele vai ser chamado de quê? De o pai da fé. E vocês percebem que a fé agora ela vai estar ligada à graça de Deus, vai estar ligada à promessa de Deus? A fé está ligada a isso. A fé não está ligada à lei, tá? Então, olha que interessante. Quando a gente fala de Abraão, Paulo escreve que Abraão teve 2 mulheres, Agar e Sara. E Paulo vai dizer que essas 2 mulheres são alegoria de 2 alianças, a primeira aliança e a nova aliança. Olha que lindo isso, gente. Só que essas mulheres geram filhos. Quem foi o filho de Agar? Ismael. Quem foi o filho de Sara? Aqui, ó, Isaque. Tá? O filho de Agar era uma egípcia que saiu lá do Êxodo. Ela também era escrava. Porém, o filho de Sara, que sempre foi livre, ele vai ser Isaque. Agar, ele gerou Ismael. E Ismael, ele foi gerado e ele foi nascido segundo a carne, enquanto Isaque, ele é nascido segundo a promessa que Deus havia feito a Abraão, que daria um filho, que daria um descendente, e desse descendente, né, neste descendente seriam benditas todas as nações da terra, né? Agora, olha que interessante o que a gente vê aqui, ó. Essa expressão de Isaque, que nasceu segundo a carne, é o que a gente vê lá em João, na conversa de Nicodemos, conforme a Lu falou, né? Aquele que é nascido da carne é carne. E é dito, né, que os que nascem da carne não podem herdar o reino de Deus, tá? Agora, o que é dito sobre Isaque?
que ele era nascido segundo a promessa. E a promessa está ligada ao Espírito Santo, tá? Que, segundo as palavras de Jesus, é o Espírito da promessa. E o que é dito lá em Nicodemos também, né, na conversa de Jesus com Nicodemos? Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aquele que é nascido do Espírito, esse tem a vida eterna. Olha a diferença entre o que é nascido segundo a carne e não pode herdar o reino de Deus, e aquele que é nascido do Espírito e recebe a vida eterna. Agora, olha outro detalhe que está sendo dito por Paulo, e aqui é um resumo de tudo aquilo que a gente já falou, tá? É dito que Agar, ela representa o Monte Sinai, aonde foi dado a lei, né? Os 10 mandamentos. E a lei, que também foi escrita pelo livro de Deus, foi parar em tábuas de pedra e não no coração, né? Só que, se vocês forem ler o Novo Testamento, Efésios, Gálatas, a primeira metade do livro de Romanos, o Hebreus, vocês vão perceber que a Bíblia sempre está dizendo que a lei, ela conduz à morte. A lei está ligada com maldição. Enquanto vocês vão ver que Sara, ela é representada no livro de Hebreus, tá? Como o Monte Sião. E em Hebreus 12 é dito que Sara representa Jerusalém de cima, Jerusalém do alto, enquanto Agar representa a Jerusalém de baixo, ou a Jerusalém terrena, que gerou filhos para a escravidão. Qual que é a diferença? No Monte Sinai, a lei foi parar em tábuas de pedra, enquanto no Monte Sião, a lei vai parar na mente e no coração. E aqui as pessoas recebem o Espírito da promessa. Lembra que Jesus, eu acabei de falar isso, né? Jesus diz lá, antes de ascender ao céu, quando ele sela a nova aliança, ele diz assim, ó, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, até que recebais do alto a promessa do meu Pai, né? E qual que era a promessa? A promessa era, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Perceba que os filhos da promessa está ligado com o derramar do Espírito Santo, e aqui no Monte Sinai foi parar em tábuas de pedras, mas aqui também desceu com línguas de fogo, só que sobre as pessoas, e foi parar na mente e no coração, né? Aqui as pessoas se tornam escravas, continuam escravas até hoje, como escravos do pecado, mas aqui as pessoas são livres por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo, tá? Então, olha só, o que é dito no final dessa parte que a gente leu de Gálatas, capítulo 4, eu acho, né? É dito ali, ó, que os da carne, eles não podem herdar o reino de Deus, e que é dito lá, lança fora os da carne, né? Porque eles não herdarão junto com os filhos da promessa, os filhos da livre. Irmãos, por que eu estou falando isso para vocês hoje? E você percebe que hoje existe uma certa idolatria pelo povo judeu, né? Inclusive ontem eu vi uma pregação, né, onde, de certa forma, o pregador ele colocou os judeus como sendo um filho, assim, ó, com todas as heranças, e nós como sendo uma segunda classe, sabe? Gente, isso aí é muito errado. Sabe, quando eu olhei aquilo, eu estava escutando a pregação, eu fiquei balançando a cabeça e disse, eu acho que ainda não entendeu o evangelho, porque se vocês forem ler Paulo, Jesus, se vocês forem ler Pedro, Pedro vai dizer assim, ó, vocês são a nação sacerdotal, vocês são um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele repete as mesmas coisas que Deus disse para Moisés. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, repete agora para a igreja. Aquilo que Deus queria que Israel se tornasse, por causa da lei que foi parar em tábuas de pedra, eles continuaram sendo escravos. Mas nós, por causa do Espírito Santo, passamos a herdar todas essas coisas e nos tornamos livres e herdeiros das promessas feitas a Abraão. Pode falar, Lu. Irmão Tiago, também quando a gente vai em Oséias também, que ele fala, né? Vocês que era meu povo, não vai ser meu povo. Eu esqueci agora exatamente, mas falando que, na verdade, o povo que não era dele, que o Senhor estava falando, né? Que o seu povo, não, aquele que não era seu povo ia ser seu povo.
em Oséias está bem claro também mais ou menos com o que você falou, quando Oséias dá o nome aos seus filhos, né? E que depois fala assim, você que foi meu povo que não era, depois eu pego você de volta. Você entendeu o que eu quero falar? Que eu Não, não não, tenho. perfeito, eu entendi. O livro de Oséias, Deus ele está mostrando ali Judá, a casa de Judá e a casa de Efraim, tá? Uhum. E a casa de Judá representando os judeus e a casa de Efraim representando os gentios, porque Efraim foi semeado entre os gentios, né? Então, Uhum. nesse contexto, você vê que Efraim, que está representando os gentios, as nações, Deus vai dar carta de divórcio e vai dizer: vocês não são mais meu povo. Mas depois Deus vai Uhum. aqueles que não eram povo vão se tornar a ser povo, e aqueles que não eram amados vão tornar a ser amados, né? E é isso que a Lu está falando. Isso faz parte do mistério de Cristo que Deus revelou a Paulo quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Por isso que é chamado de mistério de Cristo no Novo Testamento. E está ligado com Oséias, está ligado com muita coisa, até com as bênçãos que Jacó deu para os 12 patriarcas, né? Eu acho que eu achei que ele fala sobre. Eu acho que tem tudo a ver, porque exatamente nós, gentil, né, por causa a casa de Judá é os judeus e a casa de Efraim ou de Israel é o gentil, e é o que fala um pouco Oséias, né? Você que era meu povo, não vai ser meu povo. Você explica bem. E isso é uma coisa que a gente vai tratar futuramente, tá? Sobre os de perto e os de longe, tá? Que é o que Paulo usa, tá no Velho Testamento e tá no Novo também, sobre aqueles que estavam perto e aqueles que estavam longe. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, eu já vou dar a palavra para Mila também, né? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, ó, que a igreja ou os gentios que se convertem a Cristo, eles não são uma segunda categoria, do tipo assim, ó, o plano de Deus era Israel, e aí não deu certo, Deus tem um plano B, e nós somos tipo assim, ó, nós somos a segunda opção de Deus. Às vezes, quando a gente escuta alguns pregadores, essa é a impressão que a gente tem quando eles estão pregando. Como eu queria ter nascido em Israel, como eu queria ter sido assim, ó, judeu segundo o sangue, sabe? Irmãos, isso é muito grave, porque isso é um desejo de alguém que ainda não entendeu o evangelho. Porque quando Deus separou uma nação, ele estava mostrando a sombra do que ele ia revelar através da realidade. O plano de Deus, né, a salvar todo mundo, não é o plano B de Deus. Na verdade, esse é o plano principal. Deus começa com Israel como uma sombra para depois revelar a realidade. Por isso que no Novo Testamento é dito que Deus revelou o evangelho primeiramente a Abraão, quando disse que através de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Entendeu? O plano de Deus sempre foi salvar todas as nações da terra e não apenas um povo isolado. Tá? Então, assim, ó, quando eu vejo pregadores colocando Israel num pedestal e colocando a igreja ou os gentios que se convertem como um plano B ou alguém de segunda categoria, assim, ó, eu vejo que é alguém que ainda não compreendeu o evangelho, não compreendeu aquilo que Paulo escreve aos Efésios como chamando de um mistério de Cristo, aonde na cruz ambos estavam sendo unidos e se tornando um corpo só, né? Tanto judeus como gentios que se convertem se tornam um. Por isso que em Gálatas, Paulo vai dizer, falando com os gentios, antes vocês eram gentios, agora vocês não são, agora vocês são povo de Deus. Ou seja, nós somos gentios antes da conversão. Depois da conversão, você não é mais chamado de gentio. Você é chamado de o Israel de Deus. O judeu, ele é judeu antes da conversão. Depois que ele se converte a Cristo, ele faz parte do Israel de Deus. Não o terreno, mas o celestial. Tá? Mila, pode falar. Pastor, você um pouco respondeu a minha pergunta, porque é verdade, assim, eu fui ensinada nesse tipo, né, de ideia, que é Deus tinha um plano, não funcionou muito bem, né, porque ele falou assim, aí Deus foi, e essa transição entre o velho e o novo, às vezes ela não é clara para muita gente, porque você fala, como assim? Existe uma lei, Deus
aplica a lei, aí tem um tabernáculo, tem tudo aquilo, né, que era da lei. E aí vem Deus, manda Jesus para salvar a humanidade e fazer uma nova nação santa e escolhida, né? E às vezes eu tive, hoje em dia eu entendo que, claro, que é um plano perfeito, né? Mas fica sempre o que foi que aconteceu nessa transição entre o antigo e o novo? Por que que Deus fez essa mudança, entendeu? Olha só que interessante isso, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu vou fazer a pergunta e eu queria que vocês respondessem. Não tem problema se vocês acertarem ou errarem. A ideia é só o participar, tá? Quando Deus fala com Abraão, qual é a primeira coisa da lista? O que vem primeiro? O que veio primeiro foi o quê? Foi a promessa que Deus fez, certo? Então, a primeira coisa que surgiu quando Deus fala com Abraão é a promessa, certo? Que Abraão, em Abraão, ele teria um descendente e que através do descendente de Abraão seriam benditas todas as nações da terra, tá? E veio primeiro, foi a promessa. Aí eu pergunto para vocês, em segundo lugar, o que veio depois na vida de Abraão, tá? O que veio depois foi o cumprimento de um filho na carne. Isso aqui foi o que veio depois. Para só então, depois, em terceiro lugar, vir o quê? Isaac, que realmente era o filho da promessa. Perceberam a ordem? Primeiro veio a promessa, depois, por causa de uma intervenção humana, foi gerado um filho segundo a carne, para que depois, então, se cumprisse a promessa e fosse gerado o filho segundo a promessa. Só que, por que que eu... Ei, Cristina! Boa noite. Seja bem-vinda, irmã Cristina. Então, por que que eu estou mostrando isso para vocês, gente? Porque olha o que Paulo vai escrever, eu acho que deve ser Gálatas 3, tá? Ó, nós lemos Gálatas 4 até agora, mas eu vou voltar um capítulo para trás e eu vou ler para vocês, eu acho que deve ser essa porção. Só vou botar na tela. Aqui, ó. Eu vou ler algumas porções para vocês e vou pular para a aula não ficar longa, mas vou pegar algumas porções principais. Olha Gálatas 3, verso 6, ó. É o caso que Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, né? Ou seja, a justiça na Bíblia, mesmo antes da lei, ela vinha pela fé. Perceberam? E é dito aqui, ó, sabeis, pois, que os que são da fé que são filhos de Abraão. Gente, quem pode repetir isso para mim? Os que são da fé são... Filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Percebeu que na Bíblia, segundo o Evangelho, não são considerados filhos de Abraão aqueles que nasceram segundo a carne e o sangue, mas os que são da fé, que são filhos e que serão herdeiros das promessas que foram feitas a Abraão, inclusive de receber o território que foi profetizado a Abraão, que é Israel, e reinar. Isso está ligado ao milênio, né? Está ligado às bem-aventuranças que Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. As promessas feitas a Abraão, quem vão herdar não são os filhos da carne, são segundo a promessa. Por isso que é dito aqui, ó, os da fé, tá? Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto, isso aqui é tremendo, ó. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé quem? Os gentios. Olha o que está escrito aqui. Deus justificaria os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todos os povos. Percebeu que Paulo ele está falando aquilo que eu falei para vocês até agora? Que Deus anunciou o evangelho primeiro a Abraão, dizendo que nele seriam benditos os gentios, tá? E a palavra gentios é nações, são povos, entenderam? Olha aqui, ó. Então, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, tá? Agora, olha o que é dito aqui, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição.
porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas estas coisas que está escrito no livro da lei para as praticá-la. Gente, olha que interessante. Vocês lembram que lá em Deuteronômios, Deus propõe a bênção e a maldição, né? A Bíblia sempre trabalhou com bênçãos e maldição. Percebeu que aqueles que creem pela fé herdam as bênçãos, mas aqueles que se mantêm debaixo da lei estão debaixo de maldição? A primeira aliança, ela fala de maldição, por isso que a primeira aliança não podia gerar vida, não podia justificar ninguém. Mas na nova aliança, as pessoas agora têm vida eterna. Olha só o que é dito aqui, ó. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque a Bíblia diz, ainda lá no Velho Testamento, que o justo viverá pela fé. Olha que interessante como desde o Velho Testamento, por diversas passagens, Deus vinha anunciando que assim como Abraão foi justificado pela fé, mesmo antes da lei ter sido dada, porque a lei veio 400 anos depois, Deus estava mostrando que a promessa viria pela fé e não pela lei que veio depois, tá? Então é dito aqui, ó, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha como aqui a gente vê a transição de aliança. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Por isso está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá? Então ele diz assim, ó, para que a bênção de Abraão se achegasse aos gentios em Cristo, e a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha quanta coisa que tem aqui em palavras que a gente dá destaque. A bênção, tá? Eu vou até botar em letras maiores aqui para a gente ter isso destacado sempre, tá? Aqui, ó. A bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Por meio de quem, gente? Por meio de Jesus Cristo, né? De que forma? Por meio da fé e por meio do Espírito prometido, ou como algumas Bíblias traduzem, pelo Espírito da promessa. Olha quantas palavras-chave que desbloqueiam ou que fazem links com toda a Bíblia, tá? Então é dito aqui, ó, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Aqui é que eu queria chegar para responder o que a Mila falou, tá? A colocação da Mila. Era nessa porção que eu queria chegar. Percebeu que Paulo está dizendo assim, ó, que uma lei, uma vez sido ratificada, uma aliança feita uma vez, ela não pode ser quebrada ou mudada depois que ela foi feita e foi assinada? Por isso que eu perguntei para vocês, o que veio primeiro? Né? Primeiro não veio a promessa? Depois veio o quê? O filho segundo a carne. Para depois ser gerado o filho segundo a promessa. O que veio primeiro? A promessa. Exatamente. É isso que Paulo vai estar falando aqui em Gálatas 3. Olha só. Ora, as promessas foram feitas... Eu nunca tinha visto isso. É incrível. Tô chocada. Agora Percebeu, eu Mila? entendi. Exato. Você leu isso. Eu sei que você lê Gálatas. Você já me disse em alguma das conversas que você lê Gálatas. Percebeu quanta revelação que está aqui em Gálatas? É dito assim, ó. Ora, a promessa, elas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Pergunta que eu faço para vocês. Quem que é o descendente de Abraão? Isaac. Isaac. Mas vocês sabiam que Isaac é apenas uma tipologia bíblica ou uma figura de Cristo? Eu já vou falar para isso agora na parte 2 dessa aula, que é no finalzinho. Mas, por enquanto, olha o que Paulo diz mesmo. É próprio Paulo falando, não sou eu, tá? Como se falando de muitos, né? Então ele diz, ora, promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular, ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se fosse no plural, como se falasse de muitos, porém, como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Paulo estava dizendo, o descendente de Abraão, do qual foi feita a promessa, era Cristo. Querem ver um exemplo? Só para falar para vocês? Existem 3 promessas na Bíblia sendo falada do descendente, né? Que é muito importante. A primeira delas foi feita lá a Adão e Eva.
Lembra que Deus diz para Eva assim, ó, o teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente? Quem que era o descendente de Eva? Eva pensou, vai ser Sete, né? É Sete. Mas não. Quem que foi o descendente de Eva que vai esmagar a cabeça da serpente? Cristo. Cristo. Aí é feito lá para Davi, né? O descendente de Davi, o teu descendente, vai se assentar no trono para sempre. Né? O teu descendente, Davi, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, o teu descendente vai se assentar no trono de Judá para sempre. Davi tem Salomão, né? Logo em seguida, mas Salomão morreu. Quem que era o descendente de Davi que vai sentar para sempre no trono de Judá? Cristo. É Cristo, por isso que Cristo, ele é da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Aí é feito agora a promessa, o descendente de Abraão, ele é aonde serão benditas todas as nações. Quem que é o descendente de Abraão? É Isaac? Não, o descendente é Cristo, e é isso que Paulo está abordando aqui. Paulo, ele está fazendo a interpretação, ele está pegando a história de Abraão, a sombra, e ele está fazendo a aplicação para a realidade, e ele está dizendo assim, ó, que o descendente de Abraão, a promessa não foi feita na tua descendência ou em muitos descendentes, mas foi falado no teu descendente. O descendente era Cristo. É isso que Paulo acabou de falar aqui, ó, nessa porção que a gente leu. O teu descendente é Cristo. Né? Então ele vai dizer assim, ó, e eu digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, ela não pode abrogar. Por que ele está dizendo que a lei veio depois? Né? Porque é aquilo que eu mostrei para vocês. Primeiro veio a promessa, depois veio Ismael, que é o filho da carne, para depois Deus cumprir a promessa. Se vocês olharem na história de Abraão, na nova aliança, é a mesma coisa. Primeiro Deus faz a promessa, depois foi selada a primeira aliança segundo a carne, que gerou filhos segundo o Monte Sinai, segundo a carne, e é Jerusalém que hoje existe, para depois vir o filho da promessa, que era Cristo, e os seus descendentes que vêm de Cristo. Tô chocada! Chocada. Agora, pera aqui, pastor, fica aí. Então, entendi. Então, o que você está dizendo, por exemplo, a lei, ela foi dada pelo coração do homem, então, como aconteceu com a história de Agar, né? Por causa da dureza do Não coração era do homem, vontade exatamente. de Deus, a primeira. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Moisés, no Monte Sinai, tem muitas tipologias. Eu contei só uma na aula passada, que foi do Êxodo. Mas tem muitas tipologias ali no Sinai. Por exemplo, percebeu que Moisés recebeu 2 vezes as tábuas da lei? O que aconteceu com a primeira? Quebrou. E a segunda? Permaneceu intacta. Percebeu que essas 2 tábuas da lei, elas representam a primeira e a segunda aliança? A primeira foi quebrada, a segunda permanece para sempre. Entenderam? Existem muitas figuras. Por exemplo, eu vou contar mais uma sobre Moisés. Moisés, ele sela a aliança no pé do Monte Sinai, depois ele sobe o Monte Sinai e ele fica 40 dias lá em cima no Monte Sinai. Lembra que 40 jubileus representa quanto tempo? Eu falei para vocês nas aulas passadas. Esse número ainda eu não... Tá. 40 jubileus é igual a 2.000 anos. Tá? Moisés subiu o Monte Sinai e ficou 40 dias. Né? 40 dias. Depois de 40 dias, ele estava prestes a descer e o povo lá embaixo começa a dizer assim, ó, Moisés tarda, será que ele volta ainda? O que é feito desse homem que não desceu? Né? Pode ser que ele morreu e não volta mais. Eles fazem um bezerro de ouro, né? E aí Deus diz, desce que o povo se corrompeu. Aí Moisés desce, quando ele chega aí, ele vê o bezerro de ouro. O que Moisés diz? Passa para o meu lado os que são de Deus, aí os que não se corromperam, e vamos passar a espada aos que adoraram o bezerro de ouro. Percebeu que isso está apontando para a primeira e a segunda vinda de Cristo? A primeira vinda de Cristo, ele também desce do Monte Sinai depois de falar com Deus, sela uma aliança com o povo, ele sobe o Monte Sinai e vai ficar 40 jubileus.
Não 40 dias, mas 40 jubileus, que é 2.000 anos. No final, você vê que as pessoas vão estar aqui dizendo o que é feito da promessa da vinda do Senhor, está lá em Pedro, né? O que é feito das promessas da vinda do Senhor, que nossos pais morreram e ele ainda não voltou, né? E aí, o que acontece? Apocalipse não diz que as pessoas vão construir a imagem da besta e vão adorar a imagem da besta? E aí, Jesus desce do monte, né? Não do Monte Sinai, mas dos céus, desce. E quando ele desce, ele não diz para a igreja, passa para o meu lado os que são meu, não fala de arrebatamento, de ressurreição. E aí ele não vai, a Bíblia não diz que serão mortos à espada aqueles que adorarem a imagem da besta? E detalhe, lá naquele dia em Moisés, os que passaram para o lado de Jesus, de Moisés, foi só os levitas, né? Ou seja, eles se tornaram sacerdotes diante de Deus depois. Era para ser toda a nação, só os levitas se tornaram sacerdotes. Na vinda de Cristo, quem que vai passar para o lado de Jesus, né? A igreja. E percebeu que no milênio a igreja vai ser uma nação de reis e sacerdotes para oficiar no milênio? Gente, a tipologia de Moisés ela é muito preciosa. Tem muita coisa que eu poderia mostrar para vocês. Mas assim como houve lá 2 tábuas da lei, a primeira foi quebrada, a segunda permaneceu, isso fala da primeira e da segunda aliança. Uma foi quebrada, a outra permaneceu. O pastor, meus olhos estão abrindo, é incrível, isso está escrito. Eu nunca tinha visto isso dessa maneira, da promessa antes. Ó, só para complementar essa ideia de tudo que a gente está falando aqui, para vocês verem sobre primeira aliança e a nova aliança, como a nova aliança sempre foi profetizada e como existem muitas tipologias bíblicas, eu vou usar uma aqui que a Lu sempre usa aqui quando a gente conversa sobre figuras, né? Vocês lembram da história de Marta e Maria? Sim. Quem que era a irmã mais velha? Mas Marta. O costume bíblico é sempre coloca em primeiro lugar o mais velho, em segundo lugar o mais novo. Marta e Maria. Quando Jesus se manifesta, o que Marta faz? Preocupada com o serviço, entendeu? Com as coisas do seu dia a dia. E o que Maria faz? Maria, a prioridade é Jesus, né? Aos seus pés. Quando você olha, Marta e Maria são símbolos da primeira aliança e da nova aliança. Na primeira aliança, eles não reconhecem, não estão preocupados com Jesus ali. É a lei, é o sacrifício, são as cerimônias. Agora, quando Maria, que é a que vem depois, é a segunda filha, é um símbolo da nova aliança. As pessoas querem realmente estar com Jesus. Entende? Você tem muitas figuras. Eu poderia usar um exemplo para vocês sobre a lei da primogenitura. Eu não trouxe imagem, mas eu vou falar sobre isso quando a gente tratar do mistério de Cristo. Olhem para vocês verem como é interessante. A Bíblia fala do primeiro Adão e do último Adão. Né? Quem nasceu primeiro? Lógico, né? O primeiro Adão, né? Tá? O segundo Adão é Cristo. Mas não é só, não para por ali. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel, né? Caim matou Abel, veio outro filho que é Sete no lugar de Abel. Então, Caim, o mais velho, Sete vem depois. A bênção da primogenitura, ela recaiu sobre Caim ou sobre a Sete? A 7. Sobre Sete. Então, Sete vai ter filhos e tudo mais. Vem Noé, depois, até chegar nos dias de Abraão. Abraão teve 2 filhos, que é o que a gente está falando hoje. O primogênito foi Ismael, o primeiro. Mas sobre quem recaiu a bênção da primogenitura? Isaac, o segundo. Aí, Isaac teve 2 filhos, gente. Quem foi os 2 filhos de Isaac? Jacó e Esaú. Esaú, o mais velho, e Jacó. Esaú saiu primeiro, Jacó o segundo. Sobre quem recaiu a bênção da primogenitura? Sobre o primogênito, aquele que deveria, ou sobre o segundo? O enganador. Sobre Jacó. Exato, tá? E ó, só para quem não sabe, uma curiosidade, Jacó é o nome que dá origem no Novo Testamento a Tiago, tá? Mas assim, ó, Jacó teve o seu nome mudado para Israel, então, né, Tiago e Israel andam juntos. Tá, mas assim, ó, vamos lá, gente, só para vocês entenderem. Abraão teve 2 filhos, a bênção da primogenitura, em vez de ir para o primeiro, foi para o segundo. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, a bênção que deveria ir para o primogênito foi para o segundo. Jacó teve 12 filhos, Rúben o primeiro, a bênção que deveria ir para o primeiro foi lá para o
praticamente o último, né? Pelo menos enquanto ele abençoava, que foi José. Sim, E José teve 2 filhos lá no é Egito, verdade. que foi Manassés e Efraim. Sobre quem que a bênção da primogenitura vai cair? Sobre Manassés? Sobre Não, o segundo. O que Deus vinha mostrando desde o princípio? Que Deus tinha 2 filhos, ou 2 alianças. A primeira, a primogênita, a primeira a ser feita, mas sobre quem recaiu as bênçãos da primogenitura? Sobre a sobre a segunda, segunda. sobre a nova aliança. Por isso você tem 2 Adão, o primeiro e o último. A bênção que estava aqui, ó, sendo sempre profetizada para o primeiro por causa do pecado, da queda, da desobediência, você vai ver que a bênção sobre toda a humanidade de dominar a terra, de governar sobre a terra, dirigir não só os animais, mas todas as descendências, recai sobre o segundo, que é Cristo. Perceberam que a Bíblia sempre está falando de 2 filhos, de 2 irmãos, de 2 mulheres, porque ele estava usando essa figura. O mais velho veio primeiro, porém a bênção sempre recaiu sobre o segundo. Entendeu? Por isso que vocês veem parábolas. Vocês viram as parábolas de Jesus? Jesus conta uma parábola que ele diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou uma vinha, arrendou aos seus lavradores. Aí ele mandou um servo, os servos sempre são os profetas, né? Mandou um servo, apedrejaram. Mandou outro servo, mataram. Mandou outro servo, deram desculpas. Ah, eu casei, eu tenho campo, eu tenho não sei o quê. Aí ele diz assim, ó, vou mandar meu filho. Quem sabe o meu filho eles ouvirão. O que os lavradores fizeram com o filho? Vamos matar o filho e vamos ficar com a vinha pra gente. O que o dono da vinha, o que o rei, porque tem 2 parábolas ali, né? Ele vai fazer? Eu vou mandar os meus exércitos, vou matar esses homens que mataram meu filho e eu vou passar a vinha a outro grupo de lavradores que dará o fruto no tempo certo. Aí eu pergunto para vocês, gente, quem que é o primeiro grupo de lavradores que matou o filho ou que não deu fruto durante o período que estava administrando a vinha? A primeira lei? A primeira aliança, A exatamente. primeira aliança? Esse foi o primeiro grupo. Agora, quando o filho foi enviado, o que foi feito? Mataram o filho. O que é dito pelo dono da vinha? Eu vou tirar a vinha deles e vou passar outro grupo de lavradores que dará o seu fruto no tempo certo. Veja que a igreja agora da Nova Aliança já nasceu debaixo de uma promessa de que a gente vai frutificar, de que a gente vai entregar o fruto quando chegar a hora certa. Perceberam? A gente já está debaixo de promessa. Mas esse é um detalhe que muitas vezes as pessoas não percebem. Sempre que Deus está usando um primeiro grupo, depois outro grupo. A parábola das bodas não é assim? Deus preparou as bodas, fez o banquete para o casamento do seu filho, enviou os seus servos para convidar um grupo. Eles deram desculpa. Ah, eu casei, eu tenho um campo, eu não sei o quê. Aí, de repente, uns apedrejam os servos. O rei fica indignado e o que ele diz? Agora vocês saem por todos os valados, pelas campinas, vai para tudo que é lugar, convida todo mundo, né? E diz que no dia das bodas aquele lugar vai estar cheio. Mas percebeu que o convite ele começou sendo anunciado a um grupo específico e agora o convite tá liberado para todo mundo? Todo mundo, esse segundo grupo, somos nós que recebemos o convite por meio da pregação do evangelho, né? Então, assim, a Bíblia está Amém. sempre trabalhando com sombras e realidades, e ela está sempre mostrando essa ideia de um grupo que veio primeiro, falando da nova aliança, mas que não foi fiel, que foi desobediente, que não obedeceu. Por isso que Deus fala lá no Êxodo, conforme a gente estudou na aula passada, né? Que isso foi deixado como figura para nós, para que a gente não faça as mesmas coisas, né? Não seja idólatra, não teste a Deus, não se volte contra o Espírito Santo, um monte de coisa assim, né? Foi deixado como exemplo para que a gente não ande pelo mesmo caminho que eles andaram, porque eles foram rebeldes, tá? Então, estão entendendo o que eu estou falando hoje para vocês? As 2 mulheres de Abraão que ela teve representam 2 alianças, uma segundo a carne, uma segundo a promessa. Quando Paulo estava falando isso, ele se referia à lei dada por Moisés e à lei que agora vai ser dada por meio de Cristo, tá? A lei de Moisés, a lei foi parar em 2 tábuas de pedra, mas a dada por Cristo agora na nova aliança, lembrando que debaixo da graça também existe lei,
ela vai parar na mente e no coração por meio do Espírito Santo. Entenderam? Por isso que a gente tem sempre esse paralelo de Monte Sinai e Monte Sião. Mas então, irmão Tiago, quando eu comecei a ler as cartas de Paulo, e que eu já tinha estudado esses... Mas assim, eu entendia tudo. Tudo sobre o Apocalipse, sobre a aliança, H e tudo, porque quando você consegue, que você faz esses estudos, que você vai ler as cartas, aí você compreende todo o mistério que Deus revelou a Paulo. E foi muito interessante. Eu não sei se Mila lembra quando eu estava lendo as cartas de Paulo, que eu falava, tem igreja aqui, tem a igreja de Colossos. É assim, super interessante. Eu assim, recomendo todo mundo que está aqui, né? Que assim, depois desse estudo, vocês vão ler as cartas de Paulo, vai ficar tudo bem mais claro. Só isso. Exatamente. Gente, assim, ó, só para terminar essa porção aqui de Gálatas 3, que é ligado ao que Mila falou, eu vou pular um pouquinho mais para baixo ali para o verso 23, 24, só para finalizar essa porçãozinha aqui. Eu queria tentar falar mais uma ou duas coisinhas antes da gente bater o nosso horário, que já está quase, tá? Então, eu quero terminar com alguns acréscimos. Olha o que aqui é interessante, ó, Gálatas 3, o 24, ó. De maneira que a lei nos serviu como um aio, né? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, que era a lei, né? Pois todos vós sois filhos de Deus, tá? Mediante a fé em Cristo Jesus. Perceberam que não são chamados de filhos de Deus aqueles que vêm da lei, mas aqueles que vêm por meio da fé em Cristo Jesus? Então é dito aqui, ó, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte que não pode haver judeu ou grego, né, o gentil. De sorte que não pode haver judeu ou grego. Quando ele está falando de judeu e grego, ele está falando de judeu ou gentios, né? Nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso aqui está lá em Efésios, né? E de ambos ele fez um. Ele vai dizer assim, ó, esse é um dos versículos chaves, assim como o versículo 7, o versículo 29 é uma chave. Olha aqui, ó, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gente, alguém pode repetir isso? Quem é de Cristo é descendente de Abraão e é herdeiro das promessas. Percebeu que as promessas feitas a Abraão não é para o Israel segundo a carne, mas são para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro das promessas. E isso inclui tanto o judeu como o gentil que crê em Cristo. Tá? Porque a igreja, ela não é formada só de gentil, ela é formada por judeus e gentios que creem em Cristo e se tornam um só corpo, como está lá em Efésios. Tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui as palavras de Jesus, depois a gente volta para o mapa mental, tá? Olha as palavras de Jesus. Eu ia ler Hebreus 12, mas eu vou deixar esse texto para outro dia. Olha as palavras de Jesus aqui, e olha como os termos aqui são os mesmos que a gente encontra aqui em Gálatas 4. Vocês lembram de João, capítulo 8, de uma passagem muito conhecida das pessoas, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perceberam? Todo mundo conhece essa passagem, né? Todo mundo sabe citar ela decora e salteada. Mesmo que você não saiba a referência, todo mundo sabe onde que ela está. Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês é, vocês já leram o contexto e se atinaram ao contexto em que essas palavras foram ditas? Essas palavras estavam sendo ditas aos judeus que tinham se convertido e Jesus estava dizendo que eles precisavam ser livres. O judeu, tá? Lembra que a gente diz, não, o judeu é da nova aliança, da lei de Moisés, então eles são filhos de Abraão? Olha nas palavras de Jesus. Se alguém não crê nas palavras de Paulo, então creia nas palavras de Jesus. Olha o que Jesus disse falando com os judeus. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras,
sois verdadeiramente meus discípulos. Tá? Então, com quem que Jesus está falando? Aqui, ó, com os judeus. Então, olha o que ele vai dizer, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Frase muito conhecida. Mas, para nós, a gente cita ela a todo momento. Mas olha qual foi a reação desses judeus que receberam as palavras de Jesus. Responderam, né? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Percebeu que as mesmas palavras que a gente vê aqui, ó, escrava, nós vamos ver aqui, ó, são escravos? São as mesmas palavras, né? Então os judeus disseram para Jesus: nós somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes que nós seremos livres? Olha as duas palavras que eu dei ênfase aqui. Escravas, está ligado com Agar, que era escrava, e livres, está ligado com Sara, que era livre, né? Então ele diz: como você pode dizer que a gente vai ser livre? Então está dito aqui, ó, Jesus diz, né? Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Percebeu? Se vocês pararem para olhar hoje, não só os judeus, mas muitos gentios, que ainda são gentios hoje, percebeu que estão debaixo do pecado e por causa do pecado são escravos? Isso a gente fala tanto dos gentios, das nações que ainda não se converteram a Cristo, como dos próprios judeus, dos israelitas que hoje estão habitando Jerusalém debaixo e que ainda não se converteram a Cristo, e até hoje blasfemam o nome de Cristo, chamando de o filho da prostituta e tudo mais. Eles ainda estão debaixo de escravidão. E você vê que nos dias de Jesus, Jesus já tratava isso abertamente. Por que que hoje a gente vai causar, né, vai desenvolver uma idolatria ao judeu? Não, pelo contrário, a nossa pregação deve ser: você é escravo, e se você não se converter a Jesus, você continua escravo do pecado. E por isso, os escravos não herdarão o reino dos céus, né? O que que Paulo diz? Lança fora a escrava, porque ele não herdará com um filho da livre. E escravo fala tanto de gentios como de judeus que ainda não creem em Cristo. E os da promessas livres são tanto judeus como gentios que se converteram a Cristo. A grande sacada aqui não é ser judeu ou ser gentil, mas é você ter crido em Cristo ou ainda não. Né? A grande questão aqui não é judeu e gentil, mas é Cristo. O ponto central é Cristo. Se você crê em Cristo, você saiu, né, da carne, como Jesus diz a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito agora é Espírito. Faz parte das promessas, se tornou agora participante das bênçãos proferidas para Abraão, tá? Então olha o que Jesus diz aqui, ó. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Os escravos, eles não ficam para sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se o filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livre. Olha aqui, até eu esqueci de pintar aqui também, né? Sereis livre. Percebeu que essas expressões, escravo, livre, são as mesmas expressões usadas lá em Gálatas 4 para falar de Agar e de Sara? Ou seja, mesmo que Jesus falou para o povo judeu, Paulo falou para o povo judeu, né? Se vocês não creem em Cristo, vocês são filhos de Agar, vocês são escravos e vocês vão ser lançados fora, vocês não vão herdar. Agora, se vocês crerem em Cristo, se tornarão participantes da promessa e herdarão, entendeu? Por meio de Abraão, que é por meio de Cristo, que é o descendente de Abraão, tá? Então, Jesus diz assim, ó: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, né? E aí Jesus vai desenvolver toda uma história dizendo assim, ó: Abraão não quis matar, né? E aí os judeus diz: nosso pai é Abraão. E Jesus diz: se sois ou se fosseis filhos de Abraão, praticariam as mesmas obras de Abraão, né? Então, o que que Jesus estava dizendo para o judeu? Eu não vou ler todo o texto, senão vai ficar longo, mas Jesus estava dizendo para o judeu: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam, vocês creriam em mim, mas vocês estão querendo me matar, então vocês não são filhos de Abraão, né? Vocês se consideram, mas não são como de fato a Bíblia estava profetizando. Detalhe, né? Lembra das palavras de João Batista, quando falava com os judeus? Ele diz: não se esqueçam que até de pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Perceberam? Porque Jesus falava, João Batista falava, né? Vocês acham que vocês são os filhos de Abraão? Ele estava profetizando até de pedras Deus pode fazer filhos de Abraão, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus tiraria de nós o coração de pedra e colocaria um coração de carne, porque a gente é essas pedras, né? Que se tornaram filhos de Abraão, tá? Pedras vivas, né, conforme Pedro. Mas enfim, gente, aqui eu acho que eu já divaguei demais e eu vou parar por aqui os textos bíblicos. Teria muita coisa para ler para vocês, principalmente Hebreus, e eu quero voltar lá para o nosso mapa mental só para fortalecer uma ideia e concluir a nossa aula de hoje, tá bom? Com isso a gente vai finalizar a aula de hoje. Mas ainda tem uma... Excuse-moi, ça c'est la dernière, a última aula da série? A princípio, Lu, a gente estava conversando antes de você chegar, eu vou fazer mais uma aula bônus na semana que vem, e aí depois, por causa do feriado de vocês, a gente vai ter uma semana sem aula daí. Aí depois a gente volta de novo, tá bom? Vai ter mais uma aula sobre tipologia, que eu vou escolher alguma coisa bem interessante, bem especial para nossa última aula. Tá bom? Então, assim, ó, só para a gente finalizar essa aula, para você está aparecendo ali o mapa mental que eu criei com as imagens? Tá, então olha só que interessante. Eu deixei aqui um texto que eu gosto demais, que é esse texto aqui, ó, de Gálatas 3, 7 e 3:29, para vocês gravarem essas palavras. Aqui está sendo dito exatamente estas palavras. A gente já leu, é só para vocês gravarem ela, tá? Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, tá? João Batista disse, até das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão, né? Jesus diz, vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, mas vocês não fazem as obras de Abraão. Quais foram as obras de Abraão? Abraão foi justificado pela fé. Os filhos de Abraão são aqueles pela fé. Por isso está escrito em Gálatas 3:29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tá? Olha que lindo. Gente, esse texto para mim é preciosidade, é riqueza, tá? Agora, praticamente tudo que eu falei para vocês até agora tem a ver com a primeira aliança do Sinai e a nova aliança do Monte Sião, que foi selada na primeira vinda de Cristo. Agora eu quero ampliar esse detalhe e eu quero só trazer um acréscimo para mostrar que a história de Abraão, Sara, Isaac e Jacó, ela também está ligada com a segunda vinda de Cristo. Só para a gente finalizar, tá bom? Então, olha só que legal esse mapa que eu preparei aqui para vocês. Agora é ênfase só nesses 4 personagens, tá? A Mila contou a história de Isaac e Rebeca lá no princípio, um resuminho. Mas eu vou contar de novo, tá? Abraão, na sua idade avançada, quando Sara morreu, Abraão, ele chama um servo chamado Eliezer, e ele manda numa terra longínqua para preparar ou para buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Eu vou perguntar para vocês, quem sabe qual é a tradução do nome do servo de Abraão? Eliezer, ou Eliezer, enfim. Quem sabe qual é a tradução? Quem pode dar um palpite, um chute? Ninguém? Então eu vou dizer para vocês. É o ajudador ou auxiliador. Assim, na aula que a pastora deu para a gente aqui, ela falou, por isso que era o Espírito Santo. É uma figura, é uma tipologia que um dos apontamentos é o Espírito Santo. Em segundo lugar, algumas pessoas vão dizer que são as pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Mas, para mim, o próprio nome de Eliezer está ligado com o que Jesus diz. Eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei outro consolador, ou auxiliador, né? Ou ajudador. Era o Espírito Santo, entenderam? Percebeu que, ó, nós temos Deus, Abraão, que é uma figura... Abraão já tinha muito de 100 anos aqui, né? Abraão, ele era avançado em idade. O que isso nos lembra? O ancião de dias. É Deus, uma figura do ancião de dias, Abraão avançado de idade. Sara, a Bíblia vai dizer em Hebreus, e também em Gálatas ali, que Sara, ela representa Jerusalém do Alto, tá? O servo de Abraão é uma figura do Espírito Santo. Agora, antes de Sara morrer, houve uma outra história que ela é importante para o que a gente está falando aqui. Antes de Sara morrer e antes de prepararem uma esposa para Abraão, para Isaac.
Qual foi a história que aconteceu antes e que é importantíssima? Lembra que Deus, ele pede a Abraão que sacrificasse seu filho? Lembra dessa história, né? Então, Abraão, ele pega 2 servos, olha a figura das 2 testemunhas aqui. Abraão pega 2 servos, ele caminha durante 3 dias e ele vai até um monte que Deus mostrou, que era o Monte Moriá. Eu vou perguntar para vocês, quem sabe onde fica o Monte Moriá nos dias de hoje? Tá aí, ó. Se vocês fossem viajar para Israel comigo, vocês iam lá, vocês iam conhecer. Mas quem Vamos, sabe Mila. onde vocês vão, Vamos, meninas. Vamos. né? Ano que Uma vem eu curiosidade, falei. o Monte Moriá é o mesmo monte do Monte do Templo. É o mesmo monte do templo, onde Salomão depois vai construir o templo, onde Davi vai edificar a cidade de Jerusalém. Muito antes de Jerusalém ser edificada, era o Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar o seu filho. Tá? Inclusive é onde hoje está a esplanada do templo que a gente vai também, né? Que tem o Domo da Rocha lá, onde os muçulmanos dizem que quem Abraão ofereceu foi Isaac e não foi Ismael e não Isaac, né? Os muçulmanos têm essa crença, né? Porque eles sabem que eles vêm de Isaac, entendeu? Mas vamos lá, vamos se manter na Bíblia. Só para vocês entenderem, Abraão pega o seu único filho, percebeu que Abraão tinha 2 filhos, mas quando Deus fala com Abraão, Deus diz assim, ó, pega o teu único filho. Quem já percebeu esse detalhe? Né? Porque para Deus, os filhos segundo a carne não foram considerados, não foram contados, apenas os filhos da promessa. Percebeu que isso é uma alegoria que aponta para os nossos dias? Os filhos segundo a carne não são contabilizados, apenas os filhos da promessa. Por isso que Deus, quando fala com Abraão, ele diz, toma o teu único filho, né? E sobe o monte, né? Vai até o monte que eu te mostrar. Então, quando ele chega no Monte Moriá, Abraão pega Isaque, e Abraão tinha levado 2 servos e um jumentinho carregando a lenha. Então, Isaque, ele pega a lenha, né? Isaque coloca a lenha sobre as costas e ele sobe o monte, tá? E quando ele chega lá em cima do monte, Isaque, ele olha para Abraão e ele diz assim, pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, e cadê o cordeiro? Quais foram as palavras de Abraão? Meu filho, cordeiro para si Deus proverá, né? Naquele momento, Isaque, carregando um feixe de lenha sobre as costas, ele era uma figura de Cristo, aqui, ó. Perceberam? Deus é uma figura de Abraão que vai sacrificar o seu próprio filho. E quando eles estão subindo o monte, a lenha que Isaque carregou era a cruz que Cristo estava carregando para o seu próprio sacrifício. Perceberam? Por isso que Abraão diz, meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. E não foi Deus. Isso está lá na conversa com Nicodemos, em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que, assim como Abraão entregou o seu filho, Deus entregou o seu filho. Olha que coisa interessante essa figura, tá? E depois a gente vê, literalmente, né, que no meio dos galhos, olha que interessante, tem uma colocação aqui, eu não lembro se é o autor de Hebreus, que ele vai dizer que no seu coração, Abraão sacrificou o seu filho. Embora o anjo tivesse bradado antes, no seu coração, Abraão sacrificou o filho, porque Abraão dizia no seu coração que Deus era poderoso para trazer ele de volta à vida, porque Deus havia feito promessas de que nele seriam benditas as descendências da terra. Então, ele cria que se ele matasse Isaac, Deus iria ressuscitá-lo para poder cumprir a promessa que tinha feito. Então, por isso que o autor de Hebreus vai dizer assim, que no seu coração, Abraão sacrificou Isaac, mesmo que na vida real ele não chegou a cravar o cutelo, porque o anjo bradou antes. Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso também é uma tipologia de Deus sacrificando, levando o seu filho para sacrificar como cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, o cordeiro que Deus estava provendo. Só que, diferente de Isaac, que o anjo bradou, aqui o próprio filho bradou na cruz,
dizendo está consumado. Ele morreu e depois Deus trouxe ele de volta à vida. E agora todo aquele que crê em Cristo se torna descendente de Abraão, porque Abraão é uma figura de Deus. Entenderam? Quando a gente diz que você se tornou descendente de Abraão, você se tornou descendente das promessas do pai. Por isso que o filho é herdeiro de tudo que o pai tem. Tá? Então tem muitas coisas aqui que a gente poderia falar, mas eu não vou divagar muito. Eu quero terminar falando de Rebeca. Se você entender essa história de que Abraão é uma figura do ancião de dias, do pai, e que Isaac é uma figura de Cristo, que foi sacrificado por nós, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, e Sara é uma figura da Jerusalém do Alto, isso está lá em Hebreus, está lá em Gálatas e Hebreus. Agora a gente tem que entender quem é a Rebeca que estava casando com Isaac. A igreja. Vai lá, o palpite. A igreja. Lembra que eu falei isso para vocês de Adão e Eva? Deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, e Paulo diz, eu não me refiro ao homem e à mulher, mas sim a Cristo e a igreja. Está aqui, ó, a gente falou lá na segunda aula, mas também reflete aqui. Você vê que, deixa eu só limpar as flechinhas aqui. Abraão manda um servo, Eliezer, que significa o auxiliador, o ajudador, para uma terra longínqua para preparar uma esposa para o seu filho. É uma figura de Deus enviando o Espírito Santo para a terra para preparar uma esposa para Cristo, para que quando Cristo voltar, haja aquilo que a Bíblia diz lá em Apocalipse, ou até em Mateus também, as bodas do Cordeiro, né? O rei que preparou as bodas para o seu filho, tá? Agora, olha que interessante isso aqui, só para a gente finalizar. Quando Eliezer encontra uma mulher, ele diz, agora eu vou te trazer de volta, eu vou te levar para se casar com Isaac, tá? E essa mulher, a Rebeca, ela nunca tinha visto Isaac pessoalmente. Vocês já perceberam isso? Ela simplesmente foi pela fé. Ela foi pela fé, né? Ela acompanhou o relato que o Eliezer, que é uma figura do Espírito Santo, aqui estava testificando diante dela. Agora, olha que interessante. A Bíblia diz, se vocês lerem atentamente, vocês vão ver esses detalhes, e Eliezer, no final da tarde, ele estava muito triste por causa da morte de Sara, né? Sara tinha morrido, e ele sai ao campo, ele sai da casa do seu pai, e ele vem saindo ao campo, tá? Ele vem saindo ao campo. Deixa eu só apagar aqui de novo. Ele vem saindo ao campo, e de repente, de longe, ele encontra Sara vindo para ser levada a ele. Ou seja, olha que interessante, Eliezer está saindo da casa do pai, Isaac está saindo da casa do seu pai, enquanto Eliezer está trazendo Rebeca para se encontrar com ele, e eles se encontram no meio do caminho. Aí, Isaac pega Rebeca, e a Bíblia diz assim que Isaac introduziu Rebeca nas tendas de Sara. Gente, eu não sei se vocês entenderam isso aqui, ó. Isaac, ele sai da casa do seu pai, encontra a Rebeca no meio do caminho, a Bíblia diz que ele amou ela à primeira vista, e ele pega ela e introduz nas tendas de Sara. Agora eu vou explicar isso para vocês, só para vocês entenderem, isso é a tipologia, agora eu vou falar da realidade. A figura de Isaac saindo da casa do seu pai é o que vai acontecer no arrebatamento, quando Cristo está descendo dos céus, até certo momento. A figura de Rebeca sendo levada e eles se vendo é uma figura da igreja sendo arrebatada para se encontrar com Jesus da outra metade do caminho. Entenderam? E quando eles se unem, o que a Bíblia diz que Isaac fez? Introduziu nas tendas de Sara, sua mãe. A Nova Jerusalém. Ali, a Lu matou a charada. Se vocês forem ler Hebreus e Gálatas, vocês vão ver que Sara representa Jerusalém do Alto. As tendas de Sara falam da Nova Jerusalém. Por isso que Apocalipse vai dizer assim, ó, que a noiva já se ataviou, a noiva do Cordeiro. Aí ele diz assim, que a noiva é também a Nova Jerusalém. Perceberam que a noiva são pessoas, é a igreja, mas a noiva também é a cidade onde a igreja vai habitar? Entenderam?
Então, assim, ó, o que a Bíblia está mostrando? A primeira parte da história mostra o selamento, a transição da primeira para a nova aliança, que é um mistério muito profundo. A segunda coisa que eu mostrei para vocês é que Cristo sendo sacrificado por Abraão era uma figura de Cristo sendo sacrificado, né? Isaac sendo sacrificado por Abraão é uma figura de Cristo sendo oferecido pelo próprio Deus, tá? Como um cordeiro para remir o mundo. E a terceira e última figura, eu quis mostrar para vocês que Rebeca, sendo preparada por Eliezer para se encontrar com Isaac, é uma figura da igreja sendo preparada pelo Espírito Santo até o dia de ser levada para se encontrar com Cristo. E quando Isaac sai da casa do seu pai e vem até uma parte do caminho, e Rebeca está indo até a outra parte, eles se encontram na metade do caminho, é quando Cristo estiver descendo e a igreja estiver subindo, e a Bíblia diz que nós vamos se encontrar nos ares, e estaremos para sempre com ele. Né? Por isso, talvez uma ideia legal é a gente falar de arrebatamento, até, quem sabe, naquelas 3 aulas que tem por vida. Mas isso é outro assunto, a gente define nos próximos dias. Gente, a aula de hoje é isso. Eu vou encerrar aqui porque não teve uma aula que a gente não bateu as 2 horinhas ali. A ideia era menos, mas como eu disse, estudar demanda tempo. Lu, pode falar. É rapidinho. Então, eu sou doida que chegue esse dia, né? Que a gente vai morar no Nova Jerusalém, mas falando para vocês todas aqui, não sei se vocês viram que agora, ontem eu vi uma notícia que eles falam que o Sol agora está com, acho, 62 mil quilômetros de preto, né? Antes só tinha 8 quilômetros. Eu esqueci, mas... então, assim, a profecia de Joel, que fala que o sol vai escurecer, está bem assim nas portas mesmo, porque eu vou falar para vocês quanto tempo. Tá aqui, ó, peraí. Então, o sol, apareceu um buraco no sol 62 vezes maior que a Terra. Então, quando você lê a Bíblia, que você vê as coisas acontecendo, antes era só 8 quilômetros, não sei o quê, e agora 62 vezes a Terra dentro do Sol. E você vê que se você vê os tempos, né, você começa a ver que as profecias estão se realizando mesmo, que as pessoas queiram ou não. E então, eu estou esperando. Eu estou quase já lá dentro. Só para contextualizar. Pastor, muito obrigada por essa aula, viu? Eu vou ter que ir, porque meu marido está me esperando. Mila, não posso chama a Lainara e a Cristina pro... Eu mando uma mensagem no privado. Um beijo, crianças. Então tá. Gente, Deus abençoe todos vocês. Eu te escuto, irmão Tiago, justo sinal. Show. Deus abençoe todos vocês, tá bom? E até a próxima aula. Semana que vem tem mais uma aula sobre tipologia, tá bom? Amém. Obrigada, pastor Tiago. Foi uma bênção. Deus te abençoe. Lainara, amor e Cristina. Fala. Você vai embora? Eu tenho que ir. Fala, Lainara. Marcela, Anjo. Deixa eu ver depois. Agora, a Cristina conseguiu. Oi, Cristina. Boa noite. Tem uma conhecida minha que eu fui, já tem algum tempo que eu não a via, e entrei no Magazine e vi ela. E ela veio falar para mim que a irmã dela está com câncer. E lá eu fui dar uma palavra de conforto para ela. Eu falei assim, acredita, vai na Bíblia e procura as belas passagens que tem na Bíblia, que tem muita coisa bonita lá dentro para você ver. A resposta que ela me deu, ela falou assim, não acredito mais em nada, virei um ateu, que se existisse Deus, a minha irmã não estava indo embora desse jeito. Aí, qual é a palavra de conforto que eu Cris, daria? peraí só um pouquinho, porque eu acho que a Lainara tem que dormir por causa ela tem um filhinho. Lainara, então a Mila vai te mandar um negócio, sexta-feira você vem lá na casa da menina lá ou não? Eu não posso falar muito, que ele tá dormindo aqui do lado, mas eu não sei, eu não tô sabendo, mas amanhã eu te ligo. Tá bom. Durante o dia, tá? Muito obrigada, pastor Tiago, pela aula, maravilhoso, como sempre, gostei muito, e depois eu vou reprisar de novo, que eu sempre gosto, para concretizar mais ainda, viu? Boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, viu? Tchau. Fala, Cristina.
Sim, qual é a palavra de conforto que eu daria para essa garota? Ela não acredita. Uma passagem na Bíblia para ela ir buscar, porque ela perdeu completamente a fé e ela está deventando um ateu. O que eu diria para qual capítulo da Bíblia que ela deveria estourar, procurar? Depois eu posso te mandar alguns versículos ali no grupo mesmo, tá? Mas assim, ó, uma das coisas que a Bíblia deixa claro é assim, ó. Eu gosto muito de Marcos, por exemplo, aonde as pessoas trazem para Jesus ali um menino que estava endemoniado e que ele era lançado no fogo, na água e tal e tal. E aí o pai daquela criança diz assim: eu levei até nos teus discípulos e eles não puderam fazer nada, né? Uhum. E Jesus olha para aquele pai e ele diz assim, ó, que tudo é possível ao que crer, entendeu? Tudo é possível ao que crer. A Bíblia, ela não bota limite a nada, né? Dentro dos parâmetros bíblicos, no sentido de coisas boas, ela diz assim, ó, que tudo é possível ao que crer. Então, ao mesmo tempo, a Bíblia mostra um outro parâmetro. Lá na carta de Tiago, a Bíblia diz assim, ó, que a pessoa que ela tem ânimo dobre, né, uma fé inconstante, hoje crê, amanhã não crê e tudo mais, ele diz assim, ó, não suponha tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, né? Então, assim, ó, a Bíblia, ela deixa claro, assim, ó, que tudo é possível, que Deus, ele disponibilizou todas as coisas. Lembrando que Deus não é bom ou ruim por causa do... O mal é uma consequência do pecado que entrou no mundo. Só que as pessoas, elas atribuem a consequência dos seus males, que são colheitas que nós mesmos fazemos por causa da maldade que nós e os nossos antepassados plantaram, a gente atribui a consequência dos nossos pecados a Deus. E a gente não, as pessoas não procuram algo... Deus e na hora que está mal, bota a culpa nele. Exatamente. Então, muitas vezes, o que está acontecendo, não só com talvez a sua amiga, mas com muitas pessoas, é isso. As pessoas querem culpar a Deus de uma coisa cujo a culpa é nossa. E aí as pessoas não têm fé em Deus e, porque não exercitam a sua fé, não recebem o milagre que Deus disponibilizou. Porque a Bíblia diz que tudo é possível que crê, tudo. E quando diz tudo, não é algumas coisas, mas é o tudo. Só que ela também mostra para nós que tudo que Deus dá é por meio da fé. E o problema está aí. Muitas pessoas têm a fé não exercitada nas coisas de Deus. E por não crer, não vão experimentar a providência de Deus, não vão experimentar as intervenções. Então, sim, a gente pode ter algumas palavras de ânimo, de dizer assim, ó, manda esse versículo aqui, manda aquele versículo ali. A gente pode mandar versículos, e tem muitos versículos iguais a esse de Marcos, onde Jesus diz que tudo é possível que crê. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que se ela não exercer uma fé genuína em Deus, ela nunca vai viver ou experimentar o milagre, entendeu? Né? Então, são dois eu vou ter lados que da deixar moeda. vocês, infelizmente. Ok. Pastor, vou pegar mais o seu tempo. Muito obrigada. Eu tenho que... E assim eu posso, eu entro, porque os horários estão sempre daqui e dali. E pronto. É linda a mensagem, é muito bonito, estou adorando. Mesmo que eu entre pouco tempo, quando já entro, já começou e tudo. Todo começo ele é assim mesmo, né? Tem que ter um começo, não é? Amém. Muito obrigada. Assim, ó, Deus abençoe vocês. Tchau, boa noite. Irmão Tiago, então, obrigado e continua, estou te encorajando. Eu, assim, achei assim, incrível. Eu olhei lá no Instagram, lá. Sim. Nossa, Lu, você é deixa eu te contar uma corajoso. coisa, tá? A aula já acabou, tá? Então isso aqui, para quem vê depois, eu vou só contar, é só um testemunho, tá? Tá, isso aqui é só um testemunho, tá? Eu passei por 2 cirurgias da garganta em relação aos 2 anos, e por causa disso eu tive que tomar muito comprimido, né? Muito medicamento. Eu ia no médico, ele dava uma caixa de remédio. Eu ia no outro médico, ele dava uma caixa de remédio. E só que assim, ó, isso também me fez, ó, né? Eu engordei bastante, né? E eu sou bom de boca, eu gosto muito de comer. É todo mundo, né? Então, assim, ó, casando o meu gosto pela comida com todas essas coisas que aconteceram, esse período de cirurgia e pós-cirurgia, onde eu também tive medicamentos e
questão de não poder se movimentar por um tempo, acabou que eu engordei. Eu cheguei a 115 quilos praticamente, né? O ano passado eu quis começar a fazer exercícios, mas bem quando eu comecei, meu pai infartou, teve que colocar 4 molinhas no coração, e com isso eu acabei dedicando um pouco para cuidar dele, perdi o foco e não fiz o que eu queria fazer. O planejamento ficou para esse ano de 2025, onde eu falei assim, ó, tem 2 coisas que me motivaram. Já estava nos meus planos de eu preciso cuidar da minha saúde para daqui a pouco ali na frente, por causa de um problema de saúde, não acabar abortando o ministério chamado que Deus nos deu. Né? Por isso que eu citei lá aquela frase, né? Deus me deu o cavalo e me deu a mensagem. Eu matei o cavalo e por isso não consegui entregar a mensagem, né? A gente não pode fazer isso com o nosso corpo. Então, por isso que eu comecei a cuidar um pouco da saúde, fazer exercício, né? E nesse meio tempo, daqui, mês que vem, a gente também vai viajar para Israel, e é o meu sonho subir o Monte Sinai, que é 7 quilômetros de subida, caminhando. Porque Tem que preparar, ó. da outra vez eu tive que alugar um camelo, né, um Uber no deserto, para subir uma parte, né? Daí o resto eu subi depois caminhando, porque eu estava com a perna machucada. Essa vez não, eu falei, eu vou me preparar, eu quero fazer a caminhada. Todo dia eu estou caminhando ali entre 7 a 10 quilômetros, porque para estar com pique, tá em forma, né, para poder subir o Monte Sinai lá, né? Pô, já é o mês que vem, né? Então, tô muito... Não, mas é super legal poder botar metas assim. Como eu falei também, eu estava tentando fazer sempre jejum intermitente, porque no dia que a gente vai começar a ter fome, que você vai, quer dizer, a gente pensa na possibilidade de poder fugir, né, no momento que vai começar a acontecer. Então, para habituar o corpo a comer pouco, andar, é tudo. Mas, assim, só para complementar 2 coisas, né? Só para complementar um testemunho no meio disso tudo, aí, mês passado, no início, quando eu fui começar ali pelo dia 6, eu estava conversando com um irmão chamado Israel, que ele é do exército aqui no Brasil, né? E esse irmão Israel, ele estava me dizendo assim, Thiago, pá, tu vai subir o Monte Sinai. Ele me deu até umas dicas, ele disse, olha, quanto melhor for o treino, quanto mais difícil for o treino agora, mais fácil será o combate. Ele usou uma linguagem, né, uma metáfora de exército, né? Mais fácil vai ser o combate, mais fácil vai ser a subida. Aí ele me deu uma sugestão, ele disse, Thiago, por que tu não procura, não vai ver uma academia, vê ali quanto custa, que eu vou te dar ali 3 meses de academia. Gente, Os irmãos sabem que, assim, faz 2 anos que eu tenho vivido debaixo de uma palavra que Deus me deu, de que se eu tomasse uma atitude, eu abandonasse meu emprego ali, Deus iria honrar. E sabe, às vezes, por que eu estou contando esse testemunho? Porque às vezes eu tenho vivido experiências como essa, né? Lógico que a minha ideia é, assim, eu comecei a academia o mês passado, e a minha ideia é que depois que eu voltar de Israel, que eu possa continuar, né? Que eu consiga ter, né? E eu creio que Deus proverá também, né? Não só esses 3 meses. Mas estou contando para vocês porque, assim, eu tenho vivido de milagres, né? De bênçãos, sempre ali. Nunca vem demais, mas também nunca falta. Deus sempre vai provendo, sabe? A própria viagem para Israel não é porque eu tenho dinheiro, né? É porque Deus tem aberto portas, Deus tem abençoado, Deus tem usado até o Clério, que é dono da agência, assim, tem sido uma bênção na minha vida, sabe? Então, Deus vai provendo de uma forma ou de outra, sabe? Mas eu volto a dizer, os exercícios começaram por isso, tá? Mas é bom, irmão Thiago. Então, eu vou ter que deixar vocês, porque senão aqui... Mas tô cansada. Tá bom, então. Bom eu nem ia vir hoje. Deus abençoe, tá bom? Eu cheguei da Alemanha ontem. Tô super cansada. Não tá bem, não. Não, né? Pode falar, Cristina. Eu estava perguntando se o sogro dela estava melhor, porque está doente. Não, tá não. Chato. Então, eu orei lá ontem, então... mas eu cheguei aqui muito cansada, é longe de carro, a gente foi de carro, sabe? Foram 5 e poucas horas, sabe? Em 2 dias. Ida e volta depois, entendeu? Então, mas a gente se vê, Cris, olha, a gente se fala, a gente se vê, irmão Thiago também. Ok. Continua, tô torcendo Amém. para vocês. Tá bom. Tá Deus bom? abençoe, tá bom? Até. Boa noite, fica com Deus. Tchau. Ok, irmão Tiago, muito obrigada. Boa noite. E espero ver você aqui com a gente, né? Então, Cristina, assim, eu falei para
Lu, né, que eu sempre tive alguns sonhos de viajar para alguns lugares, né? Sempre quis conhecer Israel, esse sempre foi o meu primeiro sonho. E Deus me abençoou de uma forma que eu já pude ir 2 vezes, e Maravilha. vem eu vou estar indo pela 3ª vez a Israel. Então, esse sempre foi um sonho que Deus me deu, que eu tinha e que Deus realizou, né? Até, sabe aquela passagem bíblica que diz assim que Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos? Eu Sim. sempre pedi a Deus que eu pudesse ir uma vez. Pô, Deus está fazendo muito mais do que eu pedi ou do que eu pensei, tá? Sim. Mas além de Israel, eu sempre falei assim, ó, que diante de Deus, que eu tenho desejo de conhecer mais alguns lugares. Aqui na América, eu tenho desejo de viajar para Argentina, Patagônia, para o Chile, né, para o deserto do Atacama. Eu quero fazer algumas coisas aqui. Para o Peru também, né, onde tem o Ushuaia, a parte ali. Mas eu queria viajar para os Estados Unidos, porque lá tem uma réplica da Arca de Noé. Se um dia Deus permitir, eu ainda vou também, né? Que linda. Tudo segundo a providência de Deus, porque eu condições não tenho, mas Deus pode prover, né? Que nem Abraão, Deus proverá. Mas, com certeza. tirando esses lugares aqui que eu falei, acho que um dos principais lugares depois de Israel era viajar para a Suíça, né? Eu sempre achei tão bonito o lugar, assim, ó, as paisagens, a vegetação, as neves, tudo que tem ali, né? Tudo. E eu sempre falei para a Lu assim, ó, um dia Deus ainda vai me levar para a Suíça, né? Para conhecer a Suíça, né? Quem sabe esse dia não se aproxima daqui a pouco também, né? Mas eu admiro muito. E é uma coisa assim, como você estava acabando de dizer, não tem Deus abre as portas onde a gente pensa que não está aberta. Para ele. É como eu te disse, hoje eu não tenho condições, mas eu creio que se Jesus não voltar até lá, Deus ainda vai me permitir visitar as irmãs, visitar o pessoal e poder estar ali um dia. Mas eu acho que não é que você não tem condições, você tem condições suficientes, porque você assim, eu acho que quando você vem da parte de abrir as portas de Deus para os outros que não sabem, acho que ali fica tudo mais fácil, mas libera tudo. Amém. Eu acho Amém. que isso aí é uma coisa mais importante com tudo, porque beijo, um prazer enorme para você, sua família, e adorei. Assim que Amém. eu posso, eu tento entrar, mas eu estou sempre atrasada, porque eu trabalho na limpeza, chego, ainda vou fazer alguma coisa, aí quando eu vejo já começou. Às vezes meu telefone descarrega no meio as outras semanas, toda vez que eu estava, ele caía. Já acabou a bateria porque eu estou na rua, não coloco para carregar. É sempre assim, sempre alguma coisinha. Mas é o pouquinho, depois eu vou atrás, fico olhando o que se passou. Não é Não coisa tem mais. problema, irmã. Ok? Então, tudo de bom e obrigada por tudo, por me Amém. escutar aí.